Gente, o episódio de hoje é com uma figura muito interessante que eu convidei para estar com a gente aqui na bancada do nosso podcast. Vou apresentá-la como está aqui na bio dela do Instagram. Ex-vereadora, política, gestora pública, mãe, ou seja, uma mulher com todas as características das mulheres que a gente deseja na vida, na sociedade, enfim. Vamos conversar com Simone Moraes, de Eldorado dos Carajás. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada, Nerval. Ficou faltando citar também com a gestão de Luciane de Marabá. Sim. 2 anos lá, que por ser mulher, mas há desafios que a gente também está à frente, como de um centro de recuperação. Sim, e verdade. Não é nada florzinha. É verdade. Inclusive, o desafio para uma mulher em determinados setores é mais difícil, é mais pesado, sobretudo, né, uma prova de fogo. Será que ela dá conta? Será que não dá? E muitas vezes julgadas que não dá conta, mas que sim, a mulher ela tem sim essa determinação e toda essa força, digamos que até mais do que muitos homens. Uma coisa é certa, né? As mulheres têm mais jeito para lidar com determinados desafios. Sim. Simone, nós estamos nesse mês de março e a gente resolveu fazer essa série exatamente para a gente conhecer um pouco mais dessas mulheres, sejam empreendedoras, sejam políticas, sejam gestoras, sejam do lar, seja o que for. Eu acho que a mulher, ela, sobretudo, tem tantas missões na vida ao mesmo tempo, agora, o tempo todo. E aí a gente convidou para cá porque eu tenho acompanhado um pouco da tua história nas redes sociais e vendo o quanto você realmente encarou cada desafio, assim, com muita determinação, com muita maestria. Conta um pouco para a gente como é que foi a época lá de vereadora. Nada fácil. Quando fui eleita na eleição de 2012, entrei sem ter conhecimento nenhum. Para falar a verdade, de política não me agradava em nada. Mas foi de bater de porta em porta, de conhecer a realidade das pessoas de Eldorado dos Carajás, foi que abracei realmente a causa e passei a lutar por elas, brigar por elas, mas não foi fácil. Na época foi em qual partido lá que você entrou? PRP. PRP. É do 44. Uhum. E você está vindo agora, né, para uma nova jornada, para uma nova empreitada, para um novo desafio de campanha. Sim. Escolha de partido, mas lá para frente. Com certeza. Ainda temos uns 30 dias para definir. Você acha, Simone, que da época que você fez aquela campanha, que foi eleita, se tornou vereadora, para cá mudou alguma coisa em termos de política? Muito. Demais. Não foi fácil em 2012 e digo que vai ser pior ainda essa eleição de 2024. E por se tratar de mulher, ainda se torna mais pesado ainda. Uhum. O mundo, por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha até temos a nossa conquista do direito ao voto e ser votada, mas uma eleição para uma mulher não é fácil. É tanto que muitas mulheres têm esse receio de vir para a política. Elas têm, na realidade, é como se fosse medo de encarar a política em si. Uhum. Porque quando você entra na casa de famílias que você é uma mulher que vai entrar, você vai, não é diretamente na esposa que você vai conversar. Você primeiramente tem que conversar com o homem da casa. Você acha que rola ali de vez em quando? Chegou essa bonitona aí, quer ser vereadora, ela quer conquistar o voto ou ela quer conquistar o meu marido? Será que rola isso de vez em quando? Digamos que sim, já teve algumas situações Já assim. teve? Mas que eu levo muito a sério, digamos, Sim. É extremamente profissional, é só mesmo o meu trabalho. E graças a Deus eu acabo conquistando, digamos ali, conquisto a mulher dela, chega nas crianças e acabo conquistando também ali depois o senhor da casa. Mas com esse jeitinho, o jeito acolhedor da mulher em si. Que já para homem às vezes não funciona tanto, né? Você falou uma palavra aí que eu acho muito interessante, essa história de acolhedor. Eu vi recentemente um vídeo seu, você colocando uma época em que você sofreu as perseguições, em que, de certa forma, tentaram denegrir a sua imagem, colocar você ali dentro de uma visão, de um perfil de uma pessoa perseguidora, de uma pessoa que era muito durona nas ações
e que teria sido responsável ali por determinadas frustrações no serviço público. O que é que ocorreu naquele momento que você veio a público para dizer, não, gente, muito pelo contrário, eu sou acolhedora, sou bacana, eu sou de boa. O que foi que aconteceu naquela época, Simone? Na época, eu fiz apenas o trabalho que um vereador realmente deve fazer, apesar que eles não fazem. Mas lutei para isso, eu fui eleita para isso. As pessoas, quando me confiou o voto, era para que fosse realmente fiscalizar o dinheiro que não é da máquina em si, é do povo. Sim. E quando eu passo a fiscalizar, algumas pessoas encaram como se eu estivesse perseguindo o governo, perseguindo o gestor. E não, eu não estava perseguindo ninguém, eu estava mostrando para a sociedade que os vereadores, a Câmara de Vereador, não é só para ocupar cadeira. Eles têm um trabalho a fazer, eles têm um dever a cumprir. Porém, muitos preferem apenas esquentar o assento. Simone, como acolhedora você definiria o quê? Né? Vou pegar um pouquinho essa palavra aí que eu acho muito interessante para o caso de ser uma mulher que se coloca dentro dessa condição. Olha, sou uma pessoa que acolhe, que chama para si, que de certa forma quer as pessoas junto, quer fazer essa convergência, né? Trazer as pessoas para perto. O que é que você definiria dentro do campo político essa mulher que acolhe, essa mulher que ampara, essa mulher que luta por isso? Né, Merval, se entrar dentro de um hospital, aí você se depara com filas extensas, pessoas ali aguardando por atendimento. Aí o médico sai e diz assim, olha, tô sem tempo agora, daqui para meia-noite eu atendo vocês. Um homem, ele pode ouvir aquilo ali e ele não sentir dentro dele o que é aquela frase ali dita por um médico. Mas para uma mulher que ela olha, tem uma criança aqui, tem uma outra mulher ali, tem um idoso acolá. Então, eu acabo indo de conversar com o que você está sentindo. Aquilo dali é como se eu também estivesse sentindo. Vou conversar com um idoso não pode ficar muito tempo ali aguardando. Se é meio-dia, tá passando mal, tá tendo uma virose. Uma pessoa não, tô passando mal, tô vomitando, tô com diarreia. Ele vai aguardar até a meia-noite? Não pode. O médico não pode falar isso. Então, se fosse por mim, eu pegaria, todo mundo colocava no meu carro e procuraria outro meio. Mas então é isso. Para mim, acolher é pegar aquela dor ali e trazer para mim. É tentar cuidar. Você passou por problemas de saúde, sentiu na própria pele como o município deve muito à sociedade nesse sentido. O que é que ocorreu naquele momento que você... Olha, gente, eu tive que sair para ir buscar tratamento fora porque Eldorado, infelizmente, não oferece isso para a população. O que é que houve? Eu tive abortos, né? Porque... Abortos no plural. Isso. Eu perdi 2 vezes, porque o pré-natal do nosso município, vou colocar no meu período. Quando uma gestante procura o atendimento que o médico diz para você, isso é normal. Eu sou mulher. Ele é um homem. Ele consegue dizer o que é normal no que eu estou sentindo? Então, só passa ali uma medicação para tirar, digamos, a tua dor e te encaminha para casa. Mas, por que não pediam, vamos fazer uma ultrassom, deixa eu ver como é que tá o teu bebê? Isso não pode, digamos, que gere mais gastos ou vai ocupar o tempo dele ali naquele momento, simplesmente manda para casa. Então, na pele, me colocando para o que eu vivi, eu não quero que ninguém passe por isso. Mulher nenhuma passe pelas cenas que eu passei por 2 vezes dentro de Eldorado. E no seu caso, acho que muito especificamente, né, já que a gente está conversando com você aqui, mas eu acho que muita gente também pode passar por isso, muitas mulheres, era um sonho, né, Simone? Você tinha o sonho, e claro, você realizou esse sonho, mas antes você teve perdas para poder realizar esse sonho. Sim. Então isso impacta muito mais, isso fere, isso machuca muito mais, né? Porque você cria uma expectativa, vou gerar o meu presente, vou gerar o meu filho, e aí você passou por tudo isso, então deve ser realmente... É muito mais que frustração, que decepção, é uma dor, é algo que mexe com a alma, com o corpo, que mexe com algo que você planejou, que você queria. Então isso foi uma experiência diferente para você, né? Uma coisa é você
no papel de vereadora, você pegar mulheres e gestantes, colocar no seu carro, levar para fora do município para elas ganharem em outro local. Porque eu já fiz isso, de ir dentro do Hospital de Eldorado, pegar mulheres que estão ali há 2 dias em trabalho de parto e nada resolvido, eu vou lá sem a autorização do médico, coloco meu carro e levo para outro município. Já chegou praticamente a ter neném dentro do meu carro. Caramba! Mas uma coisa é você presenciar de outra pessoa a situação. Agora, você passar na pele, aí você passa a realmente ver que é necessário, sim, brigar para que isso melhore. E agora, como é que está lá? Melhorou um pouco mais ou você está vindo exatamente para a luta aí como legisladora para tentar ajudar a melhorar isso? Como é que está? Qual é a realidade nesse momento lá? Eu estou vindo para tentar melhorar. É possível? Ou o sistema está viciado, está corrompido? É possível mudar isso, mudar essa realidade? Se o povo realmente quiser mudança, é preciso o povo se unir por uma situação, por um bem, para que seja para eles mesmos. A população tem que deixar de querer um benefício próprio ali naquele momento e pensar no coletivo. Enquanto as pessoas estiverem só no assistencialismo, em campanhas que venha favorecer 1, 2 ou 3, e não pensar na população em si, na cidade em si, vai continuar da forma que está. E quando você diz assim, deixar de pensar em si, pensar no coletivo, estamos falando aqui de fazer qualquer negócio... A troca do voto. A troca do voto, né? Caramba, isso é sério, né? E para mudar isso leva um tempo, porque já virou meio que cultura no Brasil isso, né? Sim, e é o que eu sempre ouvia e continuo ouvindo. Uma andorinha sozinha não faz o verão. Mas se pelo menos uma andorinha não tentar, nunca vai haver esse verão. Que venham as andorinhas reunidas e juntas aí para fazer essa mudança, né, que precisa. Venham muitas mulheres fazer parte de política, lutar sim, não é só... eu tenho o direito de votar, mas por que não ser votada? Por que não? Se a mulher, ela dá conta de conduzir a vida não só dela, mas a dos filhos, do esposo, dos pais, porque em todo lugar está a mulher. O homem, por mais que ele seja ali o durão da casa, o que manda chuva, o que dá as ordens, mas quando ele adoece, é a mulher que vai cuidar dele. Ele em si não dá conta de se cuidar sozinho. As mulheres mudaram isso um pouco? A gente estava muito naquela história, né? E eu vejo muitas contestações e tal, que a Bíblia não queria dizer isso, que a Bíblia queria dizer outra coisa. Mas eu vejo quem defende, por exemplo, a Bíblia dizendo o seguinte, a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Aí o outro diz assim, mas lá nesse mesmo trecho diz que os homens devem amar suas mulheres e tal. Essas coisas mudaram ou as mulheres interpretam isso como ser alguém subjugada pelo marido? Como é que está isso, hein? Digamos, se meu pastor estivesse aqui, ele agora, porque enquanto a Bíblia e a Simone em si, quando eu falo, pastor, não vai falar aquela situação de submissão não, porque eles não entendem essa parte. Eles levam isso muito ao pé da letra, né? Isso. As mulheres, elas podem sim ser mãe, ser uma dona de casa, cuidar muito bem dos esposos, mas elas também podem ser tanto ativa quanto eles no mundo profissional. Então, tem uma parte ainda que falta se encaixar na cabeça, digamos, não é que eu seja feminista, mas os homens ainda precisam olhar para as mulheres por igual. No caso, Sim. Não é a questão do sexo dela, não é por ela ser mulher que ela é inferior a mim. Não é aquela coisa do Erasmo Carlos, né? Sexo frágil. Sexo frágil coisa nenhuma, né? Quem faz isso que a mulher faz precisa ser muito forte. Com certeza. Isso é mito. Bom, Simone, aí você conseguiu, depois de 2 perdas, engravidar e teve seu neném, realizou seu sonho? Graças a Deus. Tenho, sim. Meu filho fez 4 anos. Qual é que é o nome dele? Rayan. Rayan. Tá aí, né? O sonho realizado, né? Sim, mas que na realidade eu tenho 3 filhos. Tenho uma moça de 22 anos, tenho um rapaz de 13 e agora o Rayan. Caramba, rapaz, quem olha para Simone assim, né?
Não imagina que a Simone já tem essa história, né, na estrada de ser mãe aí. Caramba, 22 anos, sua filha? Tenho uma psicóloga de 22 anos. Logo, logo vai ser vovó, ou já é vovó? Não. Simone, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito dessa história da política em Eldorado dos Carajás, que está se avizinhando aí o pleito municipal. Deve vir candidaturas aí para prefeito, que nesse momento é a discussão. E a gente estava conversando um pouquinho aqui, antes de começar a nossa gravação, a respeito dos nomes que estão surgindo por lá. O que é que a cidade lá está sentindo? Qual é o sentimento que está rolando lá, com relação à avaliação das gestões passadas para o que quer daqui para frente? A gente sabe que a gente ficar fazendo avaliação do passado só serve para a gente sofrer, só serve para a gente reclamar. Mas tem um futuro todo pela frente que a gente pode mudar. Como é que está por lá essa discussão? Os nomes para prefeitos, temos aqui a atual, a prefeita a Yara Braga, e tivemos uma surpresa que ninguém nunca cogitou, que foi o nome do Wagner Machado. Ex-prefeito lá de Piçara. Piçara. E temos os outros, como o Dr. Jacques, temos o que tinha colocado o nome à disposição, o Dionísio, o Dr. Ellison, são vários. O PL lançou recentemente, o Antônio Augusto, mas, assim, para se falar do sentimento da população... Que é o que importa, que é quem vai definir essa situação, né? Quem vai definir quem... Está indeciso entre Yara e Wagner Machado, caso realmente ele venha a disputar. Se ele não vir, com certeza a reeleição é da Yara Braga. Você acha que, assim, a grosso modo, né? Você não precisa se comprometer caso você não queira responder isso, mas você acha que claro, quando você diz que provavelmente ela seria reeleita, significa que a população aprovou o mandato. Mas você acha que é o suficiente? É o que a população quer? Eldorado poderia ter melhor sorte, poderia ter um outro futuro. Eldorado, né, eu acho que você pode dizer isso melhor que eu, é uma cidade aqui nesse quadrilátero, né, de Parauapebas, Canaã, Curionópolis e Eldorado, a cidade que infelizmente não entra nos royalties da Vale, é uma cidade que não tem ali uma jazida mineral, é uma cidade que ela não é impactada nem pela própria ferrovia, então acaba não sendo beneficiada com nada disso que acontece com outras cidades. Estou enganado com relação a isso ou não? Eldorado tem um nome bonito, né? Eldorado dos Carajás. Mas um município sem sorte. Até o momento, e conhecida mundialmente pelo massacre, por um município onde acontecem coisas bárbaras. E até o momento, até politicamente, Eldorado ainda precisa, sim. Precisa melhorar, sim. Eu digo que é uma menina ainda, tem 32 anos, sim. Mas precisa desenvolver ainda em muitas coisas. E tem que se virar com o que tem, né? Se não tem o que as outras têm, tem que se virar com o que tem. Tem que se virar com o que tem. Ou seja, quem pegar a prefeitura, o caso da prefeita ser eleita, tem que encontrar formas, estratégias. Não dá para ficar justificando, porque a cidade do lado tem isso, a cidade mais ali tem isso, as outras têm tudo que nós não temos, e aí vai ficar justificando isso o tempo todo? Que Eldorado não pode viver de justificativas, né? Tem que ter ação. Perfeito. Simone, como é que está a ideia de você voltar à Câmara Municipal? Hoje, na sua perspectiva, está mais fácil, mais simples do que foi antes, agora que você tem toda a experiência, ou ainda é aquele desafio gigante para você? É um desafio gigante. Ninguém quer a Simone dentro da Câmara. Eu falo, quando eu digo ninguém, em relação à máquina, quando eu me refiro ao governo. Porque eu já ouvi de dentro. Se eu tenho dor de cabeça com 1 ou 2 vereadores que está batendo, como é que vai ser se você for eleito? Então, eu sou julgada por um histórico que poderia ser aplausível, no caso ter falado, não, ela fez o que todos deveriam fazer. Não, mas eu não quero que ela faça isso. Então, esse meu histórico, que era para a população olhar com bons olhos, porque é a única forma de defender o que é deles,
é o que ainda é levado ao negativo. E para o governo, eu já ouvi, digamos, de todos os grupos em si. A Simone é um ótimo nome, mas que todo prefeito tem medo. E isso deveria, né, inclusive, despertar na população, imagino que desperte, né, o desejo, bora colocar ela lá, bora botar lenha nessa fogueira, vamos ver o que acontece. Se o povo realmente quer que defenda os direitos deles, era para pensar dessa forma. As campanhas mudaram, né? Antigamente a gente tinha campanha de 90 dias, que era muito longa, depois a gente veio para essa fase atual que é de 45 dias, mas nós temos hoje um ano de pré-campanha, né? Como é que você já está nisso aí? Nós estamos numa pré-campanha bem intensa e, graças a Deus, com bons resultados. Venho pontuando em todas as pesquisas e isso motiva, né? Se está pontuando é porque, digamos, dentro dessa população tem gente sim que quer. São quantos vereadores lá em Eldorado? Eram 13. Em 2016 foi até engraçado porque eles mesmos, a própria Câmara diminuiu para 9, que era uma forma de ficar mais complicada para mim na época, porque teve afastamento de 2 vereadores. Então, aí veio a contagem do censo e diminuiu para 11. Então, hoje, né? Hoje, a atual configuração, 11 vereadores. Ainda está, no caso, eleitos 13, e para o ano será só apenas 11. Vai reduzir 2 lá. Isso. Caramba, hein? Não foi bom, não, mas... Né? Você acha que renova o que lá, percentualmente falando? Você tem feito mais ou menos essa análise? Não volta muitos, não. Não volta muitos. Não. Uma prova de que a população quer alguém meio simonado, né? Alguém com esse perfil, né? Espero que sim. Se voltar, digamos, que a gente vê nas pesquisas são, digamos, 4 deles. Caramba! Ou seja, renova... Uma boa parte. Uma boa parte, né? E está dando oportunidade para novas pessoas. O que aconteceu que você não foi para a reeleição? Que você não voltou? Você foi eleita num mandato, você fez campanha para voltar, não voltou? O que foi que houve? Na campanha de 2016 eu já estava muito abatida. Você sozinha e por ser mulher, enfrentar uma oposição ao governo, você sofre muito. A população, digamos, ela não tem esse conhecimento do que eu passei na época. De não poder dormir em casa, Caramba, de não poder ficar andando tranquilamente na rua porque fica com medo do que um ou outro pode vir falar, porque aconteceram tantas coisas, bateram no meu carro, entraram na minha casa, aconteceu muita coisa. Então, era um medo da minha família. Eu em si não tinha aquele receio. Como o juiz, no caso, e os promotores falaram, você tem certeza que você quer encarar isso? Sim. Caramba. Eu cheguei até aqui para lhe entregar essa documentação que estava nas minhas mãos. Mas até a própria justiça te coloca a interrogação. Você tem certeza? Puxa. Porque enquanto você está na frente ali digamos, de um juiz, você está segura, mas quando você saiu da porta ali já não tem nada a ver com eles. E tudo, absolutamente tudo que eu tinha de pessoas ligadas a mim, que trabalhava no governo, todos foram desligados. Aí até as pessoas ficam... Havia uma perseguição velada, declarada. Sim. Então, foi feito tudo que poderia ser feito para poder me prejudicar, para poder ver se me ajoelhava e pedia clemência, mas não, eu poderia apanhar ali até chegar aquele momento decisivo, e eu iria me manter na minha mesma postura, e aconteceu. Eu tive que, para me alimentar, era ajuda de um ou de outro, porque salário não tinha. Caramba, hein? Não trabalhava em outro meio. Tive que tirar meus 2 filhos de casa. Então, a população, quando tem um ou outro, digamos, em grupos de WhatsApp quando fala negativamente do nome da Simone, eles não sabem o que a Simone passou lá atrás, não sabem o que os meus filhos passou, que a minha filha teve que fazer terapia com psicólogo, até que desencadeou nela essa vontade de estudar essa área, porque é muito difícil. E para ir para uma reeleição,
dessa forma, era como se fosse pegar uma pessoa que está na UTI. Então, a gente ainda permitiu deixar o nome ser lançado, mas eu não fiz campanha porque eu não tinha condições para isso. E aí, nesse período, você se revigorou, ganhou força, né, e está voltando. Precisei me recuperar. No caso, é sair dessa UTI e dar a cara a tapa novamente. Teve, sim, situações para que motivasse a tudo isso. Tentei até ficar um pouco ausente desse cenário para ver se realmente era isso que eu queria. Mas desde a primeira vez que eu saí em 2012, nunca deixou de um ou outro estar batendo na minha porta. Simone, eu preciso disso. Simone, me ajuda. O Simone me ajuda é o que me motiva a sair e correr atrás. Não é porque por gostar dessa briga política. É porque tem muitas pessoas que precisam. E a tua família própria e a tua família do entorno, mãe, pai, tios, parentes, avós, o que acham disso tudo? Eles acham que você é meio louca para enfrentar tudo isso ou não? Vai lá, conta com a gente. Como é que é isso? O meu pai é o mais obcecado, o meu pai é o mais... eu falo obsessão porque por mais que eu digo, não, pai, eu não quero, ele diz, vai que tu dá conta. Então, eu tenho, sim, tenho o apoio da família, sim. Fundamental, né? É a base. A gente está aproveitando aqui esse começo de março para falar da força, do empoderamento, da capacidade das mulheres de enfrentar os seus desafios. E eu estou começando a gostar dessa conversa aqui, porque você está trazendo muitos exemplos, muitos insights legais para muita mulher por aí. Porque tem muita gente, Simone, que às vezes quer entrar na política, mas não sabe que tem que passar por tudo isso. Então você está trazendo hoje aqui para esse programa, está trazendo à tona aqui uma realidade que até lá mesmo em Eldorado muita gente desconhece, mas que a mulher tem que ter isso como um estímulo, ao invés de ser só um desafio, de ser só um problema, como estímulo. Cara, eu sei o que eu vou enfrentar, eu sei que as dificuldades vão ser diferentes, porque dentro da política o tratamento para homem e para mulher são diferentes, a própria legislação trata diferente, a própria legislação força uma cota, um número de mulheres para tentar estimular as mulheres, e muitas vezes as mulheres foram usadas aí como bucha de canhão, como laranja, para poder obter, inclusive, recursos, né, verbas de campanha para os partidos. As mulheres estavam ali só para compor. Então, o que você está colocando aqui é de uma informação substancial para a mulherada que está querendo entrar aí e não sabe como a coisa é. É lógico que a sua realidade lá pode ser diferente por conta da sua postura, né? E outras mulheres por aí não têm que enfrentar a mesma coisa, mas fica a dica, né? Que é muito desafiador. A política para o homem, eu não posso falar porque não tenho, no caso, essa visão como é que é para o homem em si. Mas para a mulher, ela tem que realmente ser muito forte, porque ainda tem o outro lado de que a mulher muitas vezes são vistas apenas como um pedaço de carne. Então, você tem que lutar. Quando eu entrei, era uma Câmara de 11 homens, uma outra mulher também, que era a Renatinha, na época foi eleita, então a gente, em todas as reuniões, a gente nunca tinha direito a falar. Caramba, hein? No início, foi levado aquela, um falar alto, outro falar mais alto do que, aí vai aquela brigaiada de 11 homens gritando e falando o que pensa e o que quer, e o que acha que deve ser feito, e nós duas sempre ficava ali para escanteio. Até quando eu vi, rapaz, se eu não der uma de doida aqui, ninguém... Eu falei, será que eu vou ter que revirar essa mesa para vocês me ouvir? Porque muitas vezes, até dentro de casa, quando a gente está naquela briguinha com o homem, a mulher tem que dar uma de doida que é para ele ouvir. Então, depois desse dia que eu vi, tem que rodar a baiana. Aí foi que a coisa começou a mudar. Mas se ela não tiver essa coragem, se a mulher não entrar, mesmo assim, com aquela determinação, não, eu vou entrar para fazer diferente. Eu vou mostrar que eu também posso falar, que eu também tenho opinião. Se ela não bater de frente... O que houve com a Simoninha? Como é que está hoje a composição da Câmara com relação à participação feminina? Ela largou de mão? O que aconteceu e como é que está hoje lá? A composição da Câmara hoje? De participação de mulheres. Tem vereadoras? Tem uma mulher. Uma mulher, né? E a Simone largou, pulou fora. Eu lembro na época que ela estava começando
a fazer campanha, né? Ela era toda muito bonitinha, tudo muito organizada. Achei até que aquilo ali impulsionou para ela chegar lá. O que é que aconteceu? Ela saiu da política? A Renatinha, no caso. A Renatinha, ela saiu. Saiu, né? Eu estou perguntando isso porque eu sinto que a mulherada lá, o desafio é diferente, hein? Lá em Eldorado do Carajás. Nós vamos conversar aqui daqui a pouco, nos próximos episódios, com uma vereadora aqui de Parauapebas, a Eliene Soares. E a Eliene, ela é uma vereadora que ela tem uma voz ativa muito grande, é muito valorizada a participação dela e de outras aqui em Parauapebas, mas eu vejo que a pegada lá em Eldorado é diferente para a mulher, hein? Com certeza. É muito... tanto que nós temos uma hoje, mas... Nem aparece, né? Ela nem aparece. Caramba, que situação é essa, hein? Quem que seria melhor hoje? Bom, vou refazer a pergunta, né? Não é quem seria melhor hoje. Nós temos aqui na região Eldorado uma mulher, uma prefeita. Nós temos em Curionópolis uma prefeita. Nós temos em Canaã uma prefeita, né? Dá para a gente avaliar que as mulheres têm feito bons mandatos diferentes no executivo ou não? Vamos colocar por porcentagem, sem citar nomes. As mulheres têm feito, sim. Sem falar qual município ou qual o nome da prefeita. Por porcentagem, no geral, elas têm feito, sim, um bom trabalho. A gente tem avaliado isso, sabe? A gente pergunta, mas a avaliação que a gente faz ela é bastante positiva, excetuando-se o caso de Eldorado, por todas aquelas condições que a gente já colocou aqui. Não deve ser fácil para a prefeita ter que lidar com todas as faltas de condições, embora isso não justifique, porque o que eu vejo em campanhas eleitorais é que as pessoas, durante a campanha, prometem muito e depois ficam justificando que não deu para fazer por isso e por aquilo. E aí a promessa acaba caindo no descrédito. A população, poxa, mas a pessoa disse que ia resolver, ia fazer acontecer e não fez nada, vem justificar agora que pegou o problema, né? Então, independentemente de ser homem ou ser mulher, Eldorado tem as suas dificuldades diferenciadas das outras cidades aqui do município, né? Mas, no geral, as mulheres, acho que elas... Tem sim, tem mostrado que elas também têm garra. Tanto é que agora, para essa eleição, né, no caso de Canaã dos Carajás, no caso de Curionópolis, no caso, você colocou aqui no começo da nossa conversa, de Eldorado mesmo, a possibilidade da reeleição delas, sim, aqui na região. E que seria a quebra de um tabu dentro de Eldorado, né? Se ela conseguir a reeleição, seria a primeira reeleição e ser mulher. Todos os outros homens que foram prefeitos não conseguiram... Nunca houve reeleição. Nunca houve reeleição em Eldorado. E não foram não reeleições pura e simplesmente porque era homem, porque quem quer que seja. É porque eram realmente administrações muito pífias, Simone. Com certeza. Cara, os nossos parceiros homens, eles não deram conta do recado em Eldorado, hein? Como é o nome dela? Yara. Se a Yara fizer isso, ela quebrou um tabu e tanto, hein? Com certeza. Mas ela tem um desafiozão pela frente aí, viu? Grande mesmo. E ela tem consciência disso. Mas que é um desafio, digamos, é uma luta... Boa, né? Boa, uma briga boa. Assim, se ela conseguir a reeleição, é uma taca grande em muitos homens, né? Você acha que a mulherada aprendeu a fazer política desde que elas entraram na arena? Sim, ainda há muito que aprender, mas estamos tentando. Quando eu digo assim, aprenderam, né? É importante acho que a gente pensar no seguinte, né? A política e uma administração, por consequência, é jogo de cintura, é articulação, é parceria, é fazer concessões que muitas vezes você tem que fazer pura e simplesmente em nome do seu lugar, do seu município, da sua luta. E é engolir o choro, é engolir o pirão e partir para cima, né? Então, quando eu digo aprender, nesse sentido, será que a mulherada aprendeu a ter esse jogo de cintura, né? Porque para os homens isso é mais fácil. O homem ele senta numa rodada de negociação e ele é pragmático. A mulher não, envolve sentimentos, envolve sutilezas, envolve costumes, envolve moral, né?
eu me uso como um exemplo, se eu for lembrar da primeira vez que eu peguei no microfone, foi na convenção de 2012, e até, como a gente olhar assim a questão do destino, que era o prefeito que estava do meu lado, e eu estava me tremendo todinha. E eu olhava para aquela multidão de gente, e ele ficava do meu lado, fala, e eu vindo aquela vontade de chorar. Cara. E ele, tu vai conseguir, fala. Aí eu olhava pro meu pai lá e ele, fala. Você tinha quantos anos na época? 27. Caramba, muito jovem. Eu não consegui, realmente, eu não consegui falar. Então isso aí ficou todo mundo, não dá conta nem de falar. Todos diziam, não, ela não vai conseguir se eleger, porque ela não consegue nem falar. Mas aí depois, quando eu comecei a falar, eu acho que ele aí começou a já desligar o microfone. Quando destampou, aí não parou mais. Então a gente está aprendendo. É verdade. E o desafio nesta eleição agora, que são eleições municipais, né, tanto para vereadoras quanto para prefeitas, é muito grande, porque não é só no sentido, né, Simone? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Não é uma briga de mulheres contra homens, não é uma briga de mulheres querendo ocupar os lugares onde tradicionalmente eram os homens. Envolve muito mais coisa. As pessoas, quando veem, quando elegem e quando acreditam numa mulher, eles acreditam por tudo aquilo que não confiam mais no homem. Os homens botaram muitos pés pelas mãos, há muita corrupção nos governos, há muito jogo sujo, muito esgoto na campanha e nas administrações. Então o eleitorado espera que com a mulher seja diferente. Então ela tem a obrigação, de certa forma, de não frustrar, de não decepcionar essa confiança, né? Sim, é verdade. Mas ainda tem, usando essa tua fala, onde envolve o homem e a mulher. Os homens votam mais em mulheres. É mesmo? Precisa mudar o pensamento da mulher com a outra mulher. Porque quando você vai conversar com uma mulher, quando ela se arruma, é como se ela estivesse se arrumando para outra mulher, ela não se arruma para um homem. Porque aí vem os julgamentos. Fica como se fosse aquela rivalidade. E isso tem que acabar, isso tem que tirar da mentalidade das mulheres em si. As mulheres precisam se apoiar. Elas precisam dar oportunidade para elas mesmas, umas às outras. Você vai conversar em relação à política com os homens, por mais que a gente já tenha receio por ele ser homem, e é mais fácil você conquistar o voto dele do que conquistar o voto das mulheres. É como se tivesse uma questão assim de uns ciúmes. E isso precisa acabar. As mulheres precisam se apoiar, elas precisam realmente olhar para outra mulher acreditando no que ela é capaz de fazer, porque ela é mulher. Ela sabe do que a mulher tem mais força para determinadas coisas. E aí existe isso, essa diferença. Homens, eles acabam votando mais em mulheres do que as próprias mulheres em outras. Você tem na sua equipe mais mulheres ou mais homens? Mais homens. Engraçado, né? Eu estou fazendo essas perguntas aqui porque a gente cria uma briga, né? Uma luta boa, uma filosofia em torno disso, mas os homens, eles estão mais disponíveis. Os homens, eles estão mais dispostos a entrar na briga, eles querem mais ajudar. Então, quando você falou aqui que as mulheres precisam resolver isso, elas precisam se engajar mais, precisam participar mais, isso está muito claro. Um homem, você não precisa, às vezes, nem convidar ele para dentro de uma campanha, ele chega lá e se oferece. Sim. A gente está recebendo muito, vindo ou pelo Facebook, ou Instagram, ou pergunta quando vem em algum grupo, ei, você tem um número de fulano de tal? Aí entra em contato, eu quero ir junto com você, a gente quer abraçar o teu projeto, a gente quer ir para a caminhada junto contigo. Isso acontece com mais homens procurando. É raro mulheres vir procurar. Você acha que, fora essa história de que pode ser ciúme, e eu acho que também você tem muita razão, você acha que às vezes as mulheres são mais tímidas, têm mais vergonha, elas acham que não vão ser aceitas? O que você acha que rola na cabeça da mulherada? Politicamente, eu acho que elas precisam gostar mais e interagir mais em relação à política, se dar conta que do levantar delas já tem política ali inclusa. Do café que ela vai coar de manhã, a política está envolvida até naquele cafezinho. E elas precisam se dar conta disso. E ainda agora tem um detalhe, né, Simone? Já que você falou no cafezinho, né, que a mulher ela tem que
diferentemente do homem, eu acho que a gente tem que levar isso também em consideração, ela tem muito mais afazeres no dia a dia para poder pensar assim, eu vou entrar numa campanha, eu vou ajudar, eu vou procurar a Simone, eu vou procurar a prefeita, eu vou procurar outras candidatas para entrar. A mulher, ela de manhã já tem que fazer o café, daqui a pouco ela tem que cuidar das crianças, ela tem que resolver o problema da casa, às vezes se ela tiver um trabalho, ela tem que ir para o emprego dela. O homem não, o homem ele não precisa de estar, logicamente, guardadas as devidas exceções, não precisa estar fazendo de nada disso, ele tem muito mais tempo disponível, ou não? Eu coloco que não, que a mulher, ela, por mais que ela esteja ocupada da hora do café, até o jantar, até o deitar das crianças, ela, se ela realmente quiser participar da escolha dos governantes do município dela, ela tem tempo sim para isso. Mas as mulheres, elas ainda têm, eu acho que essa dificuldade de tentar buscar. Eu vejo como se fosse cômodo, é mais fácil assim, você reclamar, a saúde não está legal, a educação não está boa, reclamar, mas não querer participar. Não, eu posso fazer a diferença. Então, eu vou procurar me envolver na questão da política, da escolha dos candidatos, porque as consequências vão ficar para ela também. Então, um detalhe, né, Simone? Quem vai buscar mais a saúde, quem vai buscar mais resolver os problemas da escola, quem vai resolver um monte de situações é a mulher. É a mulher. Ela tem mais pé dessa realidade do que o homem. O homem, às vezes, não liga para preço no supermercado, ele não liga... se a rua está esburacada, ele vai embora e segue adiante. A mulher não, ela sente mais essas dificuldades. Todos os impactos negativos dentro de um município ou a nível nacional, tudo é a mulher. Tudo é a mulher. Em Eldorado dos Carajás, quais seriam os principais desafios hoje para a administração municipal que uma vereadora do perfil da Simone pode contribuir para mudar? O perfil da Simone que é não fechar os olhos. Uma rua esburacada. Por que eu vou fechar os olhos se eu sei que existe solução para ela? A rua está esburacada, você vai meter o bedelho. Com certeza. Saúde, está com problema, você vai chegar junto. Com certeza. Educação está com problema, você vai chegar junto. Se a população quer alguém que realmente lute, fale por eles, eu vou chegar junto. Entendi. Simone, agora nós estamos aqui no período já da janela, né? Da janela para o fechamento das candidaturas, escolha de partido, essa coisa toda. Agora 5 de março a 7 de abril, né? É isso, é o período, né? 7 de março a 5 de abril. Né? Uma coisa assim, né? O que é que você está pensando? Você está analisando nesse momento, escolha de sigla partidária, como é que está isso? Estou estudando os grupos em si. Tem algumas briguinhas em relação aos partidos, eles acabam julgando pela sigla. E eu olho pessoas. Eu não é a sigla que vai dizer quem eu sou. Entendi. Então, eu estou avaliando as pessoas de cada grupo, não a sigla. E tá essas briguinhas atualmente em relação à minha indecisão. Então, embora você tenha essa tendência opositora, entre aspas, o que vai definir o partido para o qual você vai disputar estas eleições é quem está lá, e não o quê. Isso. São as pessoas que estão lá. Porque o caráter não está na sigla, está nas pessoas. Aliás, quem liga muito para isso, né, para a questão ideológica, são mais partidos enviesados para a esquerda, no caso do Partido dos Trabalhadores, PSOL, PDT, que são mais fiéis às siglas. Isso. Na realidade, quem está do centro e para a direita se importa mais em observar quem está, né? Com certeza. Porque os partidos, eles de certa forma são necessários, logicamente. Você não tem como fazer uma candidatura se você não passar por um partido, mas para muito político ele é totalmente descartável. Muda de partido como muda de camisa. Temos essa briga Lula e Bolsonaro. Se o Lula... Não quero mais sair pelo PT, vou sair pelo PRD.
o PT, então é só uma sigla. As pessoas vão acompanhar o Lula, o presidente. O Lula ficou maior do que o PT, inclusive, né? Isso. Aí a direita, que são bolsonaristas. Hoje o Bolsonaro está no PL, amanhã pode não estar. E todos vão acompanhar o Bolsonaro. O PL já morre ali. Então, essa briga de sigla, se você entrar na sigla fulano de tal, você é minha oposição. Não existe isso. A sigla ali, o partido, é para se eleger. Perfeito. Mas as pessoas... A legislação ainda impõe no Brasil que você precisa de um partido. Você acha que lá em Eldorado dos Carajás, por conta do próprio histórico, né, do município com a esquerda, lá o que é mais favorável lá? Direita, esquerda? Como é que está isso lá? O que é que você percebe ali no meio do povo? Quem venceu as eleições foi a direita, né? Dentro de Eldorado. Tivemos mais votos. Eu sou filiada no PL, atualmente. Sim. Mas isso não significa que eu saia pelo PL. Então, a gente literalmente mesmo pesquisar em relação às pessoas, aos grupos, como é que estão pensando, como é que vão direcionar essa campanha. Mas Eldorado, por mais que tenha a questão de assentamentos, vilas, ele não está... O povo mesmo não tem essa... Não existe essa... Não são petistas em si. A direita lá dentro, até o momento, é o que prevalece. Simone, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa, do nosso bate-papo. Primeiro quero agradecer de novo muito por você ter vindo lá de Eldorado do Carajás para participar com a gente dessa conversa. Vamos aqui num tete-a-tete, tá? Fazer um ping-pongzinho. Deus, religião, espiritualidade, como é que você define isso na sua vida? Primeiro lugar. Tudo para sair de casa, dentro do meu carro, a Bíblia do lado, então, em primeiro lugar. Você é cristã de origem? Evangélica, isso, desde o nascimento. Simone, as pessoas, elas levam em consideração isto na vida de um político ou não? Eu creio que sim. O que isso pode ajudar numa administração, no município? Vou acrescentar aqui, né? Eu vejo que muita gente às vezes tem, até por conta do Bolsonaro, essa história de misturar religião com política, uma certa rejeição a isso. No que pode ter a presença de Deus ou a definição da fé de um político na contribuição para melhorar a realidade do seu município? Para nos manter de pé, a fé, porque os desafios são muito grandes e se você não tiver aquele apego, aquela fé em Deus, você não dá conta. Simone, hoje lá em Eldorado dos Carajás, por conta até dessa divisão, né, a gente vai para uma eleição que é uma disputa entre a atual prefeita e os seus adversários. Como é que você definiria aí o seu lado, né, a sua vontade? Você tem preferências, você tem rejeições, você tem alguma predileção, tem um lado, ou você vai focar na sua candidatura para vereadora e quem for o executivo vai ter que te suportar? Exatamente, falo tudo. Eu não tenho lado em si. Eu sempre falo que o que vencer a eleição vai ser o nosso prefeito. Eu entendo que existe palanque enquanto campanha. Finalizou a campanha, o prefeito que eleger, ele tem que entender que mesmo os que não votaram nele ele tem a mesma responsabilidade igual ao que votou. Então, terminou a eleição, desmonta palanque, esse é o que venceu que nosso prefeito. Campanha, rede social, política tradicional. Uma coisa elimina a outra ou tem que se fazer redes sociais e botar o pé no chão? As duas. Rede social e o corpo a corpo. Você é muito presente, né, nas Sim. redes sociais. Eu tenho observado, foi por isso mesmo que eu convidei você, porque localizei você lá nas redes sociais e você faz um trabalho ali muito bonito, um trabalho diário. Qual é a sua frequência lá nas redes sociais? Eu tento tirar sempre para ver o tempo da mulher, né? Entre uma atividade, uma obrigação e outra, ter um tempinho para ir ali nas redes sociais também dar uma olhadinha.
Eldorado, o pessoal já está mais focado, está todo mundo lá nas redes, Instagram, Facebook, YouTube, ou você sente que ainda é ali uma galera apenas que acessa isso pelo celular? A população já tem muito pé disso? Como é que você está vendo isso? A população está com uma pegada boa, mas ainda estão mais nas brigas de grupos de WhatsApp e ainda o Instagram. Mas o que é mesmo assim, um fervor são os grupos de WhatsApp. É lá que o bicho pega. Isso. Passa aí as tuas redes pra gente, teus arrobas, pra gente colocar no rodapé, né, Renari? A gente vai colocar ali no rodapé, fala pra gente aí, seu Instagram, seu Facebook, enfim, seu TikTok. Você tá no TikTok também? Não. Só mesmo o Instagram e pouco o Facebook, eu já uso mais só o Instagram. Que é Simone_Moraes Eldorado. Simone_Moraes Eldorado. Isso. Quem acessar lá vai encontrar o dia a dia da Simone. E se chamar, a gente responde. Maravilha. Eu sei disso. Inclusive, né, a gente chamou, você foi de bate-pronto, respondeu, veio aqui. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você gostaria de falar? Fica à vontade. Bom, aproveitar assim, um momento para realmente colocar para a população que a Simone não é oposição da população. A Simone, ela está pronta para lutar em relação ao povo, aos direitos das pessoas, seja do bebezinho até ao idoso, pode procurar a Simone que eu estou ali, de firme, para acolher, para abraçar, para cuidar. Agora, se a população, que é vereadores, que só esquenta a cadeira e fica do lado da máquina, aí já não é a Simone. Eu sou, vamos colocar, o meu amor não é a quem é o executivo. O meu amor é ao povo. E outra coisa, né, Simone? Por melhor que seja o prefeito, há sempre algo que ele precisa fazer. Com certeza. Um vereador que se define por apoiador do prefeito, ele esquece as coisas ruins que o prefeito está fazendo, ele deixa de ver o que é necessário e apoia o prefeito, independente de estar bom ou ruim. Então, e esquece o papel de um vereador, que é fiscalizar, que é monitorar, que é propor leis. Então, acho que nesse sentido você está muito certo. Eu gosto disso. A partir do momento que o vereador, que a população vê que o vereador está ali defendendo, aplaudindo, só do lado do executivo, pode ter certeza que tem benefícios ali para ele. E a população está se ferrando. Infelizmente. Gente, conversamos aqui com a Simone Moraes, vem aí para a disputa. A Simone já foi vereadora, está colocando de novo o nome à disposição. Quando começar a campanha propriamente dita, ela vai pedir voto, né? E a gente vai estar aqui à disposição, monitorando, acompanhando o que está acontecendo lá em Eldorado, e volta e meia, quem sabe você não volta por aqui. Com certeza, estamos aqui firme. Eu vou agradecer aqui no finalzinho ao Shopping do Pão, né, lá do Cidade Jardim, Avenida dos Ipês, meu amigo Rosimar. Pega bem aqui, Matheus, para a gente, por gentileza, só para eu colocar aqui nossa bandejinha. Isso aqui é lá do Shopping do Pão, gente. Olha aqui. 94 991 93 4189, 94 991 93 4189, Shopping do Pão, meu amigo Rosimar, um grande abraço para você. Somos clientes lá, viu? Você é cliente lá? Sim. Olha aí, pois é. E agradecer também ao Chão Goiano Nova Carajás. Vamos almoçar lá daqui a pouquinho, viu? Vocês são nossos convidados para a gente almoçar lá no Chão Goiano, que é bem pertinho da gente. Somos vizinhos aqui. Vocês vão experimentar uma comida delícia. Ótimo. Obrigado, Simone. Tudo de bom para você, tá? Obrigado.